Boa tarde a todos. Falo em nome da CNTA, como pediu para corrigir, e também da FENACAN, não tem problema. Primeiramente, gostaria de parabenizar a agência e a Exalc pelo brilhante trabalho. Entendo que a tabela está sendo aprimorada, não é fácil construir um cálculo dessa envergadura, mas se vê claramente que de julho para cá as coisas evoluíram muito, se aprofundou muito nos detalhes que são necessários para se atingir a maior proximidade da realidade possível. Gostaria primeiro de destacar dois pontos que praticamente até agora somente embarcadores falaram aqui, tirando o pessoal da OCB, aqui o Thiago e o Gogola, e mais um senhor aqui que falou. Eu não entendo ainda, porque nós estamos aqui discutindo o trabalho da Exalc, uma audiência pública que trata especificamente da proposta da nova tabela a ser divulgada em julho e em janeiro de 2020 e as alterações propostas. E ainda se vê falando aqui num foro que não é mais adequado sobre a inconstitucionalidade da tabela, ainda um lamento, uma lamúria sobre isso. Já existe uma ação tramitando no Supremo Tribunal Federal que trata disso. E é lá que tem que ficar isso. A discussão está lá, está judicializada, na Corte Máxima do Brasil. Não tem mais o que a gente ficar discutindo aqui, tomando tempo de todo mundo, discutindo ainda que isso faz mal para os autônomos. Bom, dos autônomos, tem muita gente cuidando já. Praticamente toda aquela área ali é de autônomos. Então, dos autônomos, cuidemos os autônomos. Se vai prejudicar os autônomos, nós somos responsáveis pelos nossos atos. A CNTA e todas as demais entidades que estão aqui. Então, outro ponto que eu gostaria de tratar é que, salvo engano, a CNI, o Alberto não está mais aqui. Ah, não, está ali. Falou que não cabe discutir lucro. Bom, me desculpe discordar disso, porque é exatamente o que se discute e o que se negocia, né? Ele falou que não cabe negociarmos lucro. Bom, o lucro é o que se negocia. O que não se negocia são os custos. O que a resolução trouxe agora à tona é que os lucros devem ser negociados para a composição do piso mínimo. Essa é a diferença. Agora, negociação é do lucro, porque o custo está lá. E é isso que a lei, o fundamento principal da lei, pretende proteger. O mínimo, o custo com o mínimo de lucro, porque não há condição de alguém trabalhar por trabalhar, para trocar o legítimo 6 por meia dúzia e vender o almoço para comprar janta. Então, é isso que a norma trouxe. E agora, já passando para as minhas contribuições, e é uma específica, a outra é uma questão bem técnica, específica da tabela, que é a questão do pernoite, mas como é uma exposição muito técnica e com cálculos, eu prefiro apresentar a manifestação por escrito, mas é só uma sugestão que nós vamos fazer, para que todos fiquem sabendo de acréscimo do valor do pernoite. Pois bem, e aqui eu trago um problema só de semântica e de uma sugestão para clarear mais a redação, quando nós tratamos aqui no artigo 3º, que diz o seguinte, no seu parágrafo 1º, não integram o cálculo do piso mínimo de frete. Não integram o cálculo do piso mínimo, é o que diz aqui. Lucro, pedágio, obviamente, valores relacionados à movimentação, logística, complementares e despesas de administração. Aí vem o parágrafo 2º e diz, para compor o valor final, devem ser incluídos aqueles valores. Veja, isso causa, e eu já fui questionado por isso nesse período de audiência pública, que essa forma de colocação causa na redação aqui, causa uma dupla interpretação. Ora, ou compõe ou não compõe, porque aqui fala assim, não integra o cálculo do piso mínimo. Ora, o piso mínimo que se está buscando e que a lei protege é o resultado. E o que ele diz aqui é que esses itens, lucro, valores relacionados à movimentação, administração tal, e despesa de administração e tributos, esses valores, esses 3 incisos, somados com a tabela, resultam no piso mínimo de frete, que é o mínimo que se deve pagar. Então, a sugestão que eu tenho é que haja uma inversão da redação e que diga assim, devem integrar o cálculo do piso mínimo a ser acrescido ao valor da tabela constante no anexo 1, não sei qual é o anexo que vai ser a tabela. O lucro, os valores, os 3 incisos que trato aqui.
o 1, o 3 e o 4. Porque isso causa uma distorção na interpretação. Ora não causa, porque o piso, o que é o piso mínimo? É o valor ao final que deve ser pago. E ele deve ser o somatório desses 3 itens mais o valor da tabela. E, obviamente, o pedágio, como está aqui, não há sugestão nenhuma. Então, é essa a apresentação que nós vamos fazer, obviamente, também por escrito, mas eu gostaria de sensibilizar os senhores aqui verbalmente, porque não é uma questão de mudar a direção da proposta de resolução, mas sim apenas de deixá-la mais clara. Ok? Muito obrigado. Agradeço.